Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo Uma Vida com Propósito. Hoje estamos no dia 36 e o capítulo de hoje vamos falar sobre feito para uma missão. Você já parou para pensar que a sua vida não é um acaso? A Bíblia ela vai nos deixar claro sobre a missão de Deus, sobre fazermos parte da missão de Deus. Em João, no capítulo 17, Jesus ele vai fazer uma oração. E no versículo 18 ele diz assim: Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, que Jesus ele não nos convida somente a crer nele, mas a segui-lo e sermos enviados por ele, a estarmos com Cristo, mas também sermos enviados para cumprir a sua missão. Ou seja, Deus está em ação no mundo e ele nos convida a participar agora da sua missão, a continuar a sua obra aqui na terra. Então, todo cristão ele tem um ministério. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para uma missão, alcançar aqueles que ainda não creem. E a missão é justamente isso, é apresentar Deus às pessoas, é reconciliar vidas com Ele. Assim como Jesus nos ensinou, cumpriu a sua missão aqui na Terra. Agora nós temos essa responsabilidade de continuar a sua missão aqui, de fazermos parte daquilo que Deus está construindo aqui na Terra, para que povos, línguas, culturas, nações sejam alcançadas e adorem ao Senhor. Então, algo muito importante que temos que entender aqui é que a missão ela não é opcional. Jesus ele vai deixar isso claro para nós quando ele diz na grande comissão: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso não é somente um pedido, mas é uma ordenança de Jesus. Ou seja, não é somente para pastores, somente para missionários, somente para líderes, mas é para todos nós que cremos e seguimos ao Senhor, todos que somos discípulos de Jesus. Nós precisamos fazer outros discípulos. Então nós não podemos ignorar essa missão, porque não é falta de tempo, mas isso é uma desobediência. Então nós devemos pensar sobre essa responsabilidade que nós temos hoje. Talvez você é o único cristão que uma pessoa conhece no seu ambiente de trabalho, às vezes seus familiares. Você é aquela pessoa que precisa ser uma resposta hoje para alcançar essa pessoa, para falar sobre Cristo. Então que você pense sobre isso e veja essa grande oportunidade, esse grande privilégio que o Senhor nos deu de fazer parte da sua missão aqui na Terra. Nós fomos salvos, o Senhor nos deu uma identidade de filhos, mas Ele nos convida hoje a fazer parte daquilo que Ele tem construído nessa Terra. E isso é maravilhoso. Então por que essa missão é tão importante? Porque ela tem um valor eterno. Às vezes a gente pensa em sonhos, em trabalhos, em conquistas, mas tudo isso é passageiro. Mas o Senhor nos deu uma missão de um valor eterno, onde vidas são importantes, vidas sejam alcançadas. E nós devemos sempre perguntar: o que é importante para Deus? O que importa para o seu coração? E é realmente isso, para que Ele seja conhecido, para que aqueles que estão perdidos sejam alcançados, para que aqueles que estão longe se acheguem, se assentem à mesa do Pai. Então essa é a nossa missão, nós devemos pensar sobre isso. Para terminarmos aqui, tem uma história de um pastor que ele viveu grandes projetos de Deus. Ele foi um homem que plantou muitas igrejas pelo mundo e no final da sua vida ele estava doente, ele estava com câncer, mas ele não conseguia de repetir a mesma frase todos os dias: eu quero mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Ele fazia essa oração, ele tinha esse anseio em seu coração. Mais um para Jesus. E quando o seu filho estava junto com ele, ele ouvia o seu pai falando isso, e ele falou que esse era o lema da vida do seu pai, que ele carregava, de ansiar que pessoas conhecessem a Cristo, pessoas fossem alcançadas, porque esse era o desejo do coração de Cristo. E nós devemos nos importar com isso também, que essa seja a nossa oração, essa seja a nossa determinação, o anseio do nosso coração. Mais um para Jesus, que não venhamos a olhar somente para a nossa vida, para os nossos benefícios, para os nossos próprios sonhos, mas que hoje nós possamos ter essa responsabilidade como filhos, de desejar aquilo que o Pai deseja, tornar o Senhor conhecido aqui em todas as nações, onde estamos hoje. A sua missão é essa. Charles Spurgeon disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então você é um missionário onde você está, no seu emprego, na sua casa, dentro da sua família, aonde o Senhor te colocou hoje, você é um missionário, então não deixe de pregar a palavra. Fale sobre Cristo, que Ele seja conhecido por onde nós formos. Isso é um grande privilégio que nós temos de viver hoje. Que você reflita sobre essa mensagem e aplique hoje na sua vida.
né? Que nós possamos ser aqueles que vão se chegar diante do Pai e dizer missão cumprida. Que nós possamos ter esse coração determinado como o de Paulo e apaixonado como o de Paulo. E no final da nossa vida dizer, cumpri a minha carreira, terminei a minha corrida, guardei a fé. Que possamos ter esse anseio, esse zelo, essa paixão no nosso coração. E que o Senhor seja conhecido em todas as nações. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo.